Oi, gente, eu sou a Joana Duá, professora de canto popular brasileiro do Instituto Brincante. Essa primeira aula a gente vai falar sobre aquecimento vocal. A importância do aquecimento é porque a gente está trabalhando com um conjunto de musculaturas que precisam desenvolver um tipo de coordenação para a produção do som e, para além disso, a gente precisa, como qualquer atleta que usa sua musculatura, a gente, como atletas da voz, a gente precisa alongar, tonificar e aquecer essa musculatura. Fiz uma seleção de mais ou menos uns 9 exercícios. Parte deles é a minha rotina pessoal de estudo. Eu fiz com uma prioridade de fazer exercícios que são bem básicos, porque o fato de eu não poder ouvir vocês faz com que eu não possa fazer os ajustes necessários para cada voz e para cada corpo. Então, eu estou fazendo exercícios que eu considero que são exercícios leves, básicos e que normalmente não causam nenhum tipo de lesão quando feitos sem pressão, sem muito volume. Então, já adiantei que essa é uma das coisas importantes para prestar atenção. A gente vai fazer o tempo inteiro vocalizes leves, sem volume e ficar atento, isso é uma coisa super importante, ao que você está gerando de tensão no seu corpo quando você está produzindo som, né? Quando você está cantando, mesmo que no exercício. Então tem essas musculaturas que estão no aparelho fonador e que a gente não pode, infelizmente, né, mexer e nem ver com o nosso no nosso dia a dia, mas tem também a musculatura dos membros superiores, da parte de cima das suas costas, da lateral do pescoço como um todo, do maxilar, né, do peito, esses espaços onde a gente na vida carrega tensão e na hora de produzir o som a gente também, com os nossos hábitos, enfim, de uma vida, a gente vai trazendo com a gente esses hábitos de ansiedade e tensão excessiva e totalmente desnecessária e até prejudicial para o som. Então, vamos lá. Eu vou começar fazendo um exercício que é uma mastigação em cima de uma nota que for confortável para você, já que a gente não está aqui sabendo se são registros femininos ou, né, masculinos. Então você experimenta fazer uma nota que for confortável para você. Estou imaginando que a sua voz está desaquecida. Se você for fazer isso no começo do seu dia, depois de acordar, ou seja, tua voz ficou sem usar a tua voz por mais de 8 horas, experimenta fazer uma prática que seja para além de 20 minutos. Se você for fazer uma prática de meio do dia, que você já acordou, já conversou, essa prática pode ser de 10 a 15 minutos, tá? Vamos lá. Uma mastigação em cima de uma produção de qualquer som confortável para você. Vou fazer um para mim. É essa nota que eu escolhi. Então vou fazer. E eu estou exagerando na minha mastigação, né? Para ir alongando essa musculatura toda. É como se você estivesse espreguiçando um pouco, né? Peguei um Fá, eu vou subindo de meio tom, tá? Lembra de respirar, tô respirando pelo nariz e a respiração, assim, idealmente uma respiração profunda que vai até o topo do seu pulmão. Tô fazendo rapidinho essa subida de cromática aqui, mas tenta lembrar que você pode, nesse pequeno intervalo, fazer uma inspiração um pouco mais consciente, tá? Do que na vida real. Leve. Para quem sabe desses termos, é uma voz de cabeça já, tá? Para quem não sabe, a voz de cabeça é essa voz em geral que a gente usa em registros mais agudos e
para você acessá-la, uma das maneiras de você acessar é você fazer um uhul, uhul. Esse lugar é a sua voz de cabeça, tá? Então, tô fazendo como se eu tivesse de boca aberta, era esse som. Leve, tá? Primeiro exercício do dia. Segundo exercício, eu faço em geral um M com o lábio bem encostando no outro, sentindo a vibração do M, até abrir. Então eu vou pegar aqui de um Lá, e aí vocês vão vendo, então tem isso também, né? A adaptação de cada voz aí, de cada extensão, e vocês vão vendo o que se adapta, quem pode parar, ou pode começar depois que eu já tiver começado, tá? Então eu vou fazer intervalo de quinta justa. 5, tá? Então eu produzo o som do M. Foi. Vou fazer só até aqui. E aí a gente volta, tá? Voltei até um sol, tá? Seguimos então, e aí a gente vai para bocejos, onde a gente começa a convidar os nossos agudos, e se bocejar no meio de verdade mesmo, tudo certo, até bom, porque o bocejo alonga e ele abre o fundo da garganta, e esse é um estado ótimo para se estar, para produzir som. Então, né? Eu vou conscientemente produzindo os agudos. Do grave para o agudo, do agudo para o grave. Do grave para o agudo no aquecimento sempre melhor, né? Porque a gente quer trazer essa circulação, né? Acordar essa musculatura. Então, gente, exercício vocal não é bonito, tá? E não é para ser. Ele tem uma finalidade muito objetiva, né? Então a gente trabalha umas musculaturas que a gente não está habituado mesmo a trabalhar, então a gente fica fazendo careta, faz umas coisas feias, bota a língua para fora, se baba. Então pega o seu censurador, né, e dá férias para ele, tá? Que no final das contas não serve para nada mesmo na vida esse cara. Então vamos seguir. Depois dos bocejos a gente vai para vibração de língua e de lábio, que é uma coisa bem básica e que é super legal de fazer porque ela não causa muita adução, né, colisão da prega vocal. Então dá para fazer ela tranquilo, sem medo. Agora lembrando que a gente quer fazer uma coisa leve. Eu vou fazer, uma das possibilidades de fazer é com esses tubos deixa eu ver se essa luz aqui vai dar para vocês verem. É um tubo de silicone, depois eu posso passar o link, e eu estou fazendo numa garrafinha de 750
ml, e eu vou fazer esse exercício nele. Qual é a outra alternativa? Para quem não tem o tubo, que ainda vai comprar, né? É você fazer a vibração de lábio, que pode ser trrr, ou se você não tiver um pouco de dificuldade, experimenta botar ou as suas duas mãos, ou então uma só, levantando um pouquinho a sua bochecha. Com as duas mãos você vai encostar, quando você sentir aqui a parte de cima, os seus dentes, né? A arcada de cima, a arcada superior, encosta e puxa um pouquinho para cima, numa medida que o seu lábio superior ele fica um pouquinho afrouxado, ele fica soltinho para ele poder vibrar tranquilo. Então, ó, se fosse isso, tá? Ou vou fazer uma. Vou fazer esse intervalo, tá? Para ele ficar. É bom que a gente comece a memorizar. Então. Tá? Eu tô começando. Tô começando desse sol, que é uma região confortável em geral para as duas. Para os gêneros diferentes de voz. E eu vou fazendo meu tubinho, vocês vão ouvindo aí. Tira um pouquinho o tubo. Em geral, fica 2 a 3 centímetros quando a gente está começando a fazer, 2 a 3 centímetros dentro da água, não mais do que isso, porque daí à medida que você vai colocando, submergindo mais esse tubo, vai virando mais pressão. Então começa com um pouco menos de pressão, tá? A gente se baba, a gente faz cara feia, tá tudo certo, né? Joga a primeira pedra quem não viu uma cara feia. Enfim, esse aquecimento é super legal de fazer, tá? O da vibração. A outra possibilidade, que é uma variação, né? É você fazer com a vibração de língua. Então você faz todo esse caminho. E aí você pode fazer também. Tá? Logo depois, que é legal. Bem leve. Desculpe.
Repara nas tensões. Não fica. Legal? Então tá. Daí a gente tem a sirene, né? Essa passagenzinha do grave pro agudo, e do agudo pro grave. Agora, o que é importante nesse exercício? É fazer ele leve e experimentar fazer ele que não, sem pressão no comecinho e a gente está fazendo uma mudança de registro aqui, isso vai engajar uma coordenação de musculatura que às vezes a gente precisa de um tempo para desenvolver. Mas, gente, seguinte, né? Resultado aparece com constância. Então a gente precisa ficar consciente disso e do estágio que a gente está da nossa voz também, sem autopunição, né? E sem essa dureza com a gente, e curtir o processo, né? Que eu acho que é uma delícia, na verdade, as pequenas micro conquistas do dia a dia. Então vamos lá. A sirene pode ser feita também com a língua para fora, tá? Para quem está sentindo muita quebra, a gente bota pode exagerar também. A minha foi entrando sem eu perceber. Então isso é uma outra. A gente já estava no quinto exercício. E aí eu vou para o sexto, que é o som do man para soltar o maxilar. Man, M-A-T-I-O, né? O de mãe sem o E. Eu vou começar aqui de um sol mesmo, né? Que é o meu amigo sol. Então, a gente vai fazendo com a intenção de soltar o maxilar, tá? Uma coisa legal de fazer também, ó, é dar uma puxadinha. Você vê que é aqui, ó, mais ou menos debaixo desse osso da maçã do rosto, você puxa para alongar aqui, ó, tá? Tô fazendo muito rápido, vou fazer um pouquinho mais lento para a gente conseguir respirar sem ansiedade, tá? Então, língua solta também, ó. Não vou conseguir fazer os exercícios completos, senão a gente vai passar de 20 minutos e eu tenho um limite aqui. Depois do man, você pode fazer com a língua para fora o som de uma criança birrenta mesmo, né? Aquele chorinho birrento, tá? Para você também experimentar essa sonoridade que traz um pouquinho de metal para esse agudo, né? Que é uma sonoridade muito legal de conquistar. A gente fala sobre isso em outras aulas, mas essa sonoridade que pode ser bem provocativa, assim, para algumas audições, e é esse lugar que é aberto, ele parece que tem uma sonoridade nasal, mas ele não é ele não é isso aqui. Ele é ele convida uma abertura, né, para as vogais poderem ter espaço, e ele ao mesmo tempo convida essa sonoridade afiada, metalizada, né, meio de abelhinha, tá? Então a gente pode produzir esse som para começar a se familiarizar com esse tipo de sonoridade. E aí depois, para sair desse lugar, dessa voz de máscara muito metalizada, uma coisa legal de fazer, eu estou olhando aqui porque eu anotei para não me perder, é o GI, o fonema GI, G-U-I, tá? A gente faz com um som que é
com vida agora um pouco mais de graves e de fundo, dessa região de fundo, e que a gente pode fazer gui, 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 gui. Tá bom, gente? São pílulas, né? Assim, você vê como 20 minutos é pouco para gente conseguir falar de tudo que é importante e conseguir até fazer os exercícios todos, né? Mas a gente se encontra numa próxima aula que a gente vai falar sobre respiração e sobre expressividade vocal, interpretação, como que a gente encontra o nosso canto, né? Beijão, valeu!